Olá pessoal, bem-vindo. Obrigado a vocês que me acompanham neste instante aqui no vídeo. Você que está usando o editor de vídeos do Blender provavelmente vai encontrar uma certa dificuldade com transições para aplicar aí na edição. E nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que a gente pode gerar transições através de modelagens que a gente use lá na área 3D. E antes de começar o tutorial, eu só queria sugerir a vocês que o site do Blender.org já está disponibilizando aqui a versão 2.92.0. Já foi oficializada, se vocês quiserem baixar é só clicar aqui no link, vocês vão ser levados para a página. Tá? Aqui, de acordo com o seu sistema, ele vai apresentar a versão e o total que pesa o arquivo aí, instalação. Caso você queira fazer outro tipo de uso aí do arquivo, vocês podem abrir. Aqui vocês vão encontrar arquivos tanto para Windows, para o Mac e até mesmo para o Linux. E para o Windows aqui no caso eu tenho, como vocês estão vendo lá em cima, o arquivo instalador. Ou posso também baixar o arquivo compactado, que é o portável. Esse arquivo ele vem em uma pasta, a gente descompacta para um diretório, para uma mídia removível, para um pendrive, ou até mesmo para um DVD ou CD, e pode executar o programa sem a necessidade de instalar. Então fica aí só a dica, vamos voltar lá à nossa área e vamos falar sobre transições. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, vou trazer duas imagens aqui para o sequenciador. Vou deixar essa imagem aqui na trilha 2. E vou usar aqui uma outra imagem qualquer, posso usar essa. E jogadas as duas imagens, eu vou aumentar o tamanho de cada um. A gente pode fazer isso tanto com imagem como com vídeo, tá pessoal? Vou deixar as duas do mesmo tamanho. E agora a de cima com a tecla G eu vou arrastá-la e trazê-la para um ponto aqui que a gente consiga intermediar uma com a outra. Então, eu vou aumentar mais aqui G. Eu vou usar o cursor na área e o scroll para ver o tamanho aqui da minha timeline. Eu vou aumentar essa timeline. Eu vou usar ela aqui com 500, só para facilitar aqui o entendimento, tá? Agora eu vou estender o arquivo de imagem que está em cima. Vou usar a tecla G aqui, puxando essa ponta. Vou usar o scroll para afastar um pouquinho mais. Aqui agora se eu der um play, vocês vão ver que a imagem de baixo começa aparecendo, de repente a imagem de cima corta e aparece. Então a gente, para usar uma transição aqui no Blender, a gente tem que selecionar primeiro a imagem de baixo, com o Shift pressionado, selecionar a imagem de cima. E a gente aplica aqui o efeito de transição. Repare que a transição aqui que nós temos disponíveis é Cross, Gamma Cross e Wipe. Então se eu usar aqui o Cross, quando eu dou o Play, ele vai renderizar e vocês vão ver que essa interseção entre as duas imagens vai causar esse demonstrativo desse efeito aí que vocês estão vendo, de forma suavizada. Então eu vou apagar. Se eu fizer novamente o processo e usar outro modelo aqui de transição disponível, que é o Wipe, agora vocês vão ver que eu tenho uma transição como se fosse aquela veneziana na vertical. Então vocês podem notar que a gente não tem tanto recurso de transições aqui no Blender. Tá? Então o que é que eu quero mostrar a vocês aqui? Independente dessas transições que o Blender nos oferece, a gente mesmo pode criar as nossas próprias transições usando o nosso sistema de modelagem pela área 3D. Como é que isso vai ser feito é o que eu vou mostrar aqui. Então eu vou selecionar essas imagens por enquanto, eu vou excluí-las para não atrapalhar. E vamos voltar aqui à nossa interface para o modo Layout. Veja que eu tenho um cubo, tenho os objetos. Inicialmente eu vou apagar a lâmpada, depois eu não vou precisar. Vou usar aqui o botão direito, Delete. Vou apagar o cubo também, botão direito, Delete, e vou manter somente a câmera. Para funcionar uma transição aqui interessante, eu vou abrir a barra que fica oculta aqui na direita com a tecla N e vou clicar em Item. Eu vou fazer o reposicionamento desse objeto, zerando todas as escalas de Location. Então eu vou clicar em todas e arrastar para baixo. Vou usar o fator 0 e vou dar o Enter. Veja que eu mantive a câmera bem aqui no centro. Agora eu vou fazer o mesmo tipo de condição aqui para a rotação. Vou clicar no X, arrastar para baixo e vou usar o fator 0. Percebam que a câmera agora está apontando para baixo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa câmera um pouquinho para cima. Então eu vou usar aqui em Z 10 positivo. A câmera vem cá para cima, tá vendo pessoal?
Diminuir um pouco, vou deixá-la aqui em 5 para não ficar tão distante, tá? E vou fechar essa janela que eu não vou precisar mais. E vou usar a vista a partir da câmera, usando a vista superior. Então eu clico em Z, a câmera está apontando para baixo e eu vou clicar em câmera. Então aqui está a nossa grid da câmera. É a lente que vai fazer o nosso processo de renderização aí junto à área. Então o primeiro passo aqui, eu vou adicionar, para gerar um plano de fundo aqui, um objeto Mesh Plane. Está aqui o plano, eu vou usar um SY para aumentar ele, fazendo com que ele cubra a câmera pelo eixo Y, e vou usar o SX para estendê-lo e fazer com que ele cubra a câmera pelo eixo X também. Nós vamos selecionar o plano e vamos aplicar nesse plano que nós adicionamos um material. Esse material é necessário que a gente crie um material escuro nele. Então aqui em Principal eu vou usar um Base Color, trazendo essa tarjeta aqui da direita do seletor de cores, ó, cá para baixo. Ele vai colocar um material escuro. Para eu ver o material, eu preciso entrar aqui no modo renderizado. Então, percebam que o material aplicado aqui está com a condição escura. Vou então tirar o especular dele para que não haja brilho e vou aumentar o Roughness totalmente para 1. Agora o que nós vamos fazer é adicionar um objeto onde a gente vai gerar uma forma para fazer o nosso efeito de transição. Nesse caso, eu posso usar um círculo, um objeto no formato de uma estrela. Então eu vou usar aqui um objeto que vai ser uma Mesh Círculo. Ela foi adicionada, porém ela está na mesma posição que está o plano. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar no gizmo, no ícone vermelho sem a letrinha que representa a vista esquerda ortográfica. Vou ativar o Move e vou encostar o cursor na setinha azul e vou trazer esse círculo um pouquinho mais para cima aqui, ó, do plano. E vou olhar novamente pela vista superior e olhar pela vista de câmera. Veja que eu tenho o meu círculo aqui, ó, funcionando. Esse objeto aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com ele no modo Edit Mode e veja que ele tem várias vértices. Vou usar a tecla F para dar para ele uma face. Vou voltar para o Object Mode e agora eu vou aplicar um material nele. Esse material, pessoal, clicando em material, eu vou fazer com que ele tenha uma superfície emissora. Então, em vez de Principal, eu mudo aqui para Emission. E fica esse branco aqui que vocês estão vendo. É o suficiente para o que a gente vai fazer. Agora eu vou definir aqui qual é o tempo que eu quero ter nessa transição para o efeito que eu vou gerar. Eu quero que seja uma transição de apenas 2,5 segundos. Então seria 60 mais 75 frames. Então eu vou usar aqui, ó, 75 frames. Agora eu vou criar aqui no frame 74 uma escala nesse objeto, usando S para que ele fique engolindo totalmente aqui a câmera. E com o cursor na área eu vou aplicar uma chave de animação, clicando na tecla I. Eu abro o menu Insert Keyframes, vou usar a chave Location, Rotation, Scale. Quando eu clico, notem que a chave está aqui, ó, ativa no frame 74. Eu vou correr então para o frame primeiro, aqui que é o frame 1. Aqui no frame 1 eu vou fazer o seguinte, eu vou usar S0. É como se eu tivesse feito a escala do objeto aí, que é a circunferência, de uma forma que ele desaparecesse aqui no frame 1. Vou dar o Enter para fixar a posição nova e com o cursor na área vou digitar a tecla I, abrir o menu Insert Keyframes e digitar a segunda chave. Veja que agora eu tenho duas chaves. Se eu der o play, vocês vão ver essa animação, como se a circunferência estivesse abrindo e engolido totalmente aí, ó, a nossa vista de câmera. Então, gerado esse efeito, nós vamos renderizar para nós usarmos esse tipo de animação lá na nossa trilha de sequenciamento, junto ao editor de vídeos. Então eu vou escolher aqui, nesse caso, o Render Engine, que é o motor de engenharia aqui, que é o motor de renderização, com o modo Eevee. Vou usar um sampling aqui com o render, que é uma taxa de amostragem, com 16, é suficiente, tá? Não preciso fazer efeito nenhum.
Eu vou clicar em Output, que é a saída do arquivo que eu vou renderizar, e vou definir qual é a resolução que eu quero aí do arquivo. Eu vou gerar um arquivo de 1280 por 720 com 50%. Eu vou fazer uma telinha pequena, é o suficiente para o que eu quero, tá? Aqui o frame start, vocês podem ver que ele está usando aqui os 75 frames para gerar esse vídeo, e eu vou correr até a opção Output. Aqui eu vou dar um nome ao arquivo, vou colocar aqui, ó, transição esfera, vai ser o nome do meu arquivo, tá? Mais embaixo em File Format eu vou definir que arquivo eu quero gerar aí nessa renderização. Como é um vídeo, eu vou clicar aqui e vou nessa última coluna onde eu posso gerar arquivos de vídeo. Como ele vai ser um vídeo mudo, eu vou usar o AVI JPEG. Agora eu vou clicar em RGB e deixar o Quality em 100%. Para gerar aqui a renderização da nossa transição, eu vou clicar em Render Animation e vamos deixar aí, ó, a renderização provocando o efeito que vocês estão vendo, como se a esfera estivesse crescendo. Aí vocês podem usar qualquer formato, uma estrela, um quadrado, fazer um efeito de veneziana. Pronto. Então, esse arquivo de vídeo ele vai servir agora para a gente fazer o efeito de transição. Então nós vamos voltar lá para a nossa área Video Editing. Como eu modifiquei aqui a quantidade de frames para a renderização que eu fiz inicialmente lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na opção Output, correr, e em vez de Frame Start End eu usar 75, eu vou usar 500 aqui, e nós vamos trazer de volta aquelas imagens que eu usei aí, ó. Vou usar qualquer imagem, vou usar essa aqui, jogar ela vai ser colocada aqui na trilha 1, eu vou trazer para a trilha 2, vou usar a tecla G, deslocá-la para a trilha 1, e vou aumentar aqui o tamanho dela. Vou clicar aqui no canto direito, pressionar o botão esquerdo e arrastar, e deixá-la aqui com 180, que é suficiente para o que a gente quer, tá? Eu vou adicionar outra imagem que eu desejo aí junto à cena, e vou largar no sequenciador. Com essa imagem aqui, eu vou usar a tecla G, arrastar e trazê-la aqui para a quarta trilha, tá? Vou dar uma distância aqui porque eu vou precisar utilizar aí um efeito. Vamos deixar aqui em 100 aproximadamente. E nós vamos, ó, selecionar essa ponta, aumentar essa imagem. E nós vamos ter esse ponto de interseção entre as duas imagens. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos adicionar na imagem de baixo um recurso aqui que é um efeito de trilha, que é o Transform. Ele gerou o recurso, tá? Vamos selecionar de cima e vamos adicionar também, ó, o efeito Strip Transform. Então veja que eu joguei o Transform nos dois. Agora eu vou trazer para a área o nosso vídeo que nós geramos aí para fazer e que não tem aqui na opção de transições do Blender. Então eu adiciono, como é um filme que eu gerei, eu vou clicar em Move e vou lá buscar aquela transição. Tá ela aqui, vou usar o Add Move Strip para adicioná-la, está aqui o vídeo. Com ele selecionado, eu vou usar a tecla G e vou trazê-lo cá para baixo. Colocá-lo justamente aqui, nessa interseção do primeiro com o segundo vídeo. Se eu der o play, vocês vão ver a primeira imagem e a segunda imagem consumida. Porém, o vídeo que está aqui embaixo, ele não vai ter efeito nenhum. Para poder ele ter efeito, eu tenho que selecionar o Transform da trilha de cima e tenho que aplicar nele um modificador. Isso eu vou usar aqui o modificador máscara. E a máscara que eu vou usar quem é? Justamente esse vídeo que eu gerei. Ele tem o nome de transição. Está aqui a transição. Se eu der o player, vocês vão ver algo bem estranho. Quando ele der o player, ele vai gerar essa transição, mas cadê a imagem que estava aqui embaixo? É simples, pessoal. Nós vamos selecionar o transform da trilha de cima. Vamos voltar lá na guia Strip. Vamos correr até encontrar essa aba aqui chamada Composite, está vendo? Nós vamos mudar o Blend para o modo Alpha Over. Agora, pessoal, se nós voltarmos à nossa animação, vocês vão ver, ó, a transição de uma imagem utilizando aí o efeito que nós geramos através daquele vídeo. Então vocês podem aproveitar essa dica para gerar uma diversidade de formas de transições através lá da área 3D, bem simples e prático. Espero que vocês tenham entendido, bom proveito aí da informação e bom recurso. Até o próximo tutorial, grande abraço.